debate. No show do Paulo Lopes. Pois é, a gente sempre dá aqui, né, Denise, o e-mail do nosso programa para que as pessoas, né, elas possam se comunicar. É chamado de ouvinte internauta, não é isso? Internauta que manda mensagens pela internet. Qual é o e-mail aí, Denise? paulolopes@radiocapital.am.br. Muito bem. Está falando muito de mulher hoje. É todo dia, porque eu sou chamado de o amigão das mulheres até há muitos anos, né? Porque eu faço uma defesa muito grande das mulheres. E esse assunto que eu vou abordar aqui é de mulher também. Está na linha comigo o Francisco Cristóvão. Francisco Cristóvão é das concessionárias de ônibus de São Paulo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Escuta, quer dizer que amanhã é meio expediente, quarta é feriado e vai por aí afora. Vamos em frente. E vamos em frente. Escuta, ô Francisco, nos últimos 5 anos, eu soube, você vai confirmar ou não, que o número de mulheres que estão atrás do volante de ônibus aumentou muito. É verdade isso? Tem aumentado. Nós estamos aí, para você ter uma ideia, nesses últimos 5 anos, né, pelos nossos dados aqui, nós tivemos um aumento de 150% do número de mulheres que estão dirigindo ônibus na cidade de São Paulo. Apesar desse número, né, 150 parecer, né, um número muito alto, nós ainda temos uma quantidade bastante pequena de mulheres dirigindo. Para você ter uma ideia, nós temos 200 mulheres motoristas apenas, né, de um efetivo de quase 16 mil motoristas que dirigem os nossos ônibus na cidade de São Paulo. Ô Francisco, então me responde, quantos funcionários, quantos empregados tem o setor de ônibus em São Paulo? Olha, varia entre 40 mil a 45 mil. Entre cobradores, diretos, motoristas, essas coisas, manutenção, tudo. Pessoal da administração financeira. Mas é um bom número, 40 mil é um bom número, hein? É um bom número, sim. É um setor que gera empregos diretos e muitos empregos indiretos também. Nós temos da ordem aí de 150 mil empregos indiretos, que aí são gerados na indústria, né, que fabrica a carroceria, o chassi, os componentes todos, né, enfim, tudo que está relacionado com a produção do serviço. Agora, Francisco, o ingresso da mulher nessas profissões, por exemplo, de motorista, isso era homem, né? Mas está mudando, mas é tudo homem, né? Sabe, por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, a mulher, vamos deixar absolutamente, a mulher dirige melhor do que o homem, sabe? No ônibus, né, disso a gente não tem dúvida. Elas são mais cautelosas, elas são mais educadas, elas desempenham muito bem aquele papel que a gente gostaria que o motorista tivesse, de ser o embaixador, né, do serviço junto aos usuários, aos nossos clientes. A pessoa que faz a ligação entre o cliente e a empresa, né? E a mulher desempenha muito bem esse papel. E por que tem poucas mulheres, então? Se vocês gostam das mulheres, vocês dariam até preferência para as mulheres de pilotarem os ônibus. Por que tem poucas mulheres? Olha, a razão básica, Paulo, é, na verdade, a dificuldade que elas têm, às vezes, quando ainda mais jovens, né, de achar uma creche próxima das garagens para poder deixar os seus filhos. Tem uma outra condição também, que como a gente tem jornadas às vezes flexíveis, né, então às vezes num mês ela está pegando num horário, no mês seguinte ela vai pegar o serviço num outro horário, isso torna mais difícil ela entrar naquela famosa rotina que as atividades ligadas, por exemplo, ao comércio, à área de serviços, acaba tendo, né, que é uma regularidade do horário da entrada, do horário da saída, do intervalo para o almoço e assim por diante. Então o nosso setor tem essa característica, né? Mas quando a mulher consegue administrar, ou ela já está numa idade em que os filhos estão indo para a escola e ficam às vezes com um parente ou com uma amiga, uma vizinha, aí elas podem se dedicar a essa profissão e são profissionais assim destacadas no meio desse mundo que é dos homens de fato. Olha, você está me entusiasmando, porque o meu programa é muito ouvido pelas mulheres. Até falar com meu amigo, eu tenho um grande amigo que você também conhece, é seu amigo também, que é o Betão. Beto Fonseca. Beto Fonseca, que é da Sambaíba. Isso. E falar com ele que eu estou à disposição dele e de outros empresários também,
para divulgar aqui se a empresa quer contratar mulheres. Eu falo, atenção, a empresa tal está contratando mulheres. Eu falo isso com muito prazer aqui para vocês, para dar mais emprego aí para as mulheres, tá bom? Olha, Beto, olha, Paulo, eu vou te agradecer. Sem dúvida eu vou entrar em contato com eles, a gente vai fazer um contato depois para poder usar essa, né, penetração incrível que você tem, né, perante esse público, né, distinto público, né, que você atinge aí com o seu programa, para que a gente possa regimentar mais mulheres para o nosso setor. Hoje tem mais mulheres como cobradoras, não é isso? Nós temos cerca de 2.200 cobradoras, umas 600 a 700 mulheres trabalhando nas áreas administrativas e também de manutenção, que elas se ocupam daquela função de limpeza, de cuidar do veículo, da conservação do veículo, e na verdade apenas 200 mulheres dirigindo os ônibus pela cidade de São Paulo. Ok, eu conversei aí com esse bom profissional, que é o Francisco Cristóvão, que comanda aqui as empresas de ônibus concessionárias de São Paulo. Francisco, um grande abraço para você. Muito obrigado, Paulo, e certo, um bom dia para os seus ouvintes. Muito obrigado.